E ele abriu o evangelho ao acaso. Quando não, ele nos trazia, numa dessas tardes, iluminadas pelo sol da Vila Paraíso, mas já era noite, a lua já vinha brincando no céu. Havia já um tapete de relva longe com um cheiro de brisa mansa, aquele cheiro gostoso que nos embriagava antes da água fluidificada. E ali, Devanir, o que você pensava? Quando você com 12, 13 se sentava naquela cadeira de palha, tecida de taboa do brejo na mão, o que você pensava? Da minha mãe que estava em casa precisando de ajuda. Pensava nela. Pensava no meu pai que trabalhava de noite como vigilante noturno e que precisava de ajuda espiritual para poder ser bem-sucedido. Eu pensava na minha professora que me ensinava química e que ela não sabia muito bem como ensinar, embora soubesse muito. Eu queria que ela tivesse mais inspiração. Eu pensava na minha irmã, eu pensava no meu trabalho, eu pensava na minha escola, no meu futuro. Ali eu recebia nuances, fragmentos de luzes para me conduzir os dias de criança. Mas o espírito às vezes já é bem adiantado. Olha que interessante. E ele então lia no mundo maior. Quando não, ele nos trazia uma página da bondade de André Luiz pelo Chico Xavier, libertação. Ele falava de nosso lar, quando não. Ele lia, depois da preleção evangélica, uma página salutar de sinal verde, e ali ele parava. Devanir, observe bem. Observe bem o que está escrito aqui. André Luiz, lá do mundo espiritual, está nos concitando a falar ao telefone de modo mais simpático e educado. Nossa, mas até com isso os espíritos se preocupam? Até com isso, porque eles querem uma sociedade sadia, onde eles possam imprimir indelevelmente as bênçãos de Deus. E numa sociedade que refuta o bem, as trevas fazem um show. Haja visto o que está acontecendo no cenário da capital brasileira. Homens desguarnecidos de moralidade cristã, homens perdidos do endereço divino, usufruindo de modo estonteante, ludibriante, anestesiante, em processos lastimáveis de complicação tenebrosa para um futuro próximo. O desvirtuamento da coisa pública, da res pública, em complicações lastimáveis para esses espíritos. Levá-los para a prisão nem sempre é o mecanismo mais adequado. É preciso concitá-los à razão. E a razão dita que nós somos espíritos responsáveis pelos nossos próprios atos, dotados de livre-arbítrio e jungidos à lei de causa e efeito. Portanto, amanhã, se estivermos esticando a mão na rua da cidade grande, à cata de um minguado tostão ou de um naco de pão, é ali que temos que estar, a nosso próprio benefício, porque é fruto de uma ação. Então não temos que ter comiseração, dó. Nós temos que entender que cada um vibra na sua dimensão. Ao final da preleção, ele dizia assim: Devanir, você faz a prece? E ali, Beatriz, minha filhinha de 8 anos, nós começamos a fazer a prece. Ele foi nos dizendo: a prece você faz assim, ó. É muito simples, Devanir. É isso que é felicidade, Ricardo. É isso. Você fecha os olhos. E depois que você fechar os olhos, você conversa com Deus. Do teu jeito.
Mas você vai ver que alguém se aproxima de você e te toca. E coloca a mão em você e te envolve. Vai. Vai. Faz. Ai, meu Deus, eu quero conseguir. Fazer a prece é um exercício. E então houve uma tarde. Era uma tarde dessas, de feriado, lindo. Era uma tarde límpida. Algumas rolinhas passavam assim. Me lembro detidamente do cenário. Porque se tem uma coisa que espírita precisa aprender, é reparar. Você reparou a cor do anel que a palestrante estava? Você reparou a peruca do Chico? Você reparou? Você reparou? Nós precisamos, porque os espíritos reparam tudo. Eles reparam até o que nós pensamos. Nossa, mas está pensando nisso ainda. Eu não vou me aproximar dele, porque o pensamento dele é um pensamento totalmente alheio, é um pensamento que refuta. E tem espíritos que até querem se aproximar da gente. Mas o que a gente pensa inibe. É como o perfume que a gente usa. Às vezes envolve. E às vezes afasta. O que a gente pensa atrai. Porque nós somos o que pensamos. E atraímos pelo que pensamos. Faz a prece, meu irmãozinho. A hora que ele falava, meu irmãozinho, eu me lembrava bem de André Luiz nas câmaras de retificação, do lado de lá. Melhorzinho. A hora que ele me chamava de irmãozinho, ele me coroava de êxito. Porque tem palavras que, elas têm um peso. Tem palavras que nos envolvem. Quer ver? Como eu te amo. Mas de onde vem esse amor que eu sinto por você? Como eu te quero. Como eu te sinto perto de mim. Alvoroçando todos os órgãos dos meus sentidos. E me fazendo perceber a importância da tua vida na minha vida. Como eu me sinto bem com você. Como você me faz crescer. Como você me faz chorar. Como você me fez descobrir que é importante amar. Que peso. Que estrela na minha vida. E vai. Agora tem gente que não fala isso. Não sabe falar, mas sabe falar desgraceira. E quanto mais pesada é a notícia, mais se alegra. E quanto maior, mais feliz fica. E quanto pior, mais se enobrece. Que coisa, né? E depois quer ajuda. Já vem ajuda assim? Nós tínhamos por hábito lá no centro, em Paraíso, nas reuniões da diretoria, distribuir trabalho. Isso se chama descentralização. Porque nós não podemos centralizar tudo para nós. Sabe aquela mãe que tem... A mãe tem 92 e o filho está com 70? O meu menino. E ela põe o menino debaixo das asas. E o menino nem casou ainda, porque a mãe não deixou, ela não quis. E ela acha que o menino só pode ser feliz depois que eu morrer, você resolve tua vida. Já está com 73. Ela acha que isso é amor. O que é isso? Posse, possessão, subjugação, obsessão, perturbação. Tudo menos amor. E a gente confunde, né? Isso é paixão. Faz a prece, meu irmãozinho. Aquilo vinha, como se fosse aquele remédio que você toma quando tem tosse e sai tudo. Aquilo vinha como água da fonte, banhando. Era uma cascata, aquele olhar e aquela voz suave, nos imantando de magnetismo. Faz a prece, meu irmãozinho. É como o professor na sala de aula. Como acredito em você? Que grande você vai ser. Você tem um talento. Isso é meio raro o professor falar, viu?
Porque estão tão desavisados os mestres hoje. É mais fácil falar assim: não fez a tarefa, mas você não vira nada, hein? Quantos não falam isso? Nós falamos disso porque saímos da sala de aula ontem. E estão voltando para a terra espíritos evoluídos, mas também estão voltando para a terra espíritos necessitados. E a terra é essa abençoada escola. E nós temos mediunidade. E a partir do momento que nós temos mediunidade, e nós sabemos que todos temos mediunidade, cada um no seu nível, mas nós temos o que se chama responsabilidade. Olha como rima mediunidade e responsabilidade. É inadmissível um professor dentro da sala de aula desvestir um aluno por causa da sua falta de sensibilidade. É um comprometimento. Ele ali na frente há de ter que resgatar esse compromisso. Então ninguém merece de nós, em hipótese nenhuma, voto de desconfiança, de insucesso, de fragilidade, mas voto de bem-aventurança. Porque Jesus foi este psicopedagogo. Bem-aventurados os que choram. Olha lá. Olha que desafiante, que desafiador. Bem-aventurados os pobres. Ele buscou a ferida e dela ele elevou a alma. Bem-aventurados os pequenos. E foi. Olha que lição, que tese pedagógica. Olha que elemento de fundo psíquico, moral, que é o sermão da montanha. Olha como ele nos remete a nosso próprio sucesso. Todos vós que estáis cansados, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Mas que cansaço é esse? Às vezes você luta tanto com uma pessoa uma vida inteira. É cansativo. E ela não sai daquilo. Às vezes você vai meu amor, vamos, e vamos, e o meu amor não vai. Então é hora de você falar, cansei. E tem pessoas que nos cansam, mas é pelo cansaço também que nós crescemos. Diz que a luz aparece aonde? Gilberto Gil, numa canção dele, diz que a luz aparece. Olha quanto médium que nós estamos falando. É Caetano Veloso, é Gilberto. Médiums. É Casimiro de Abreu, Álvares de Azevedo, Fagundes Varela. Pelas rosas, pelos lírios, pelas abelhas sinhá, pelas notas mais queixosas da flor do maracujá. Isso foi escrito lá em 1800. Olha a mediunidade deste homem, que depois se traveste de Parnaso de além-túmulo e vem pelas mãos magnânimas do benfeitor humilde, medianeiro do bem, Chico Xavier, dizendo assim, o túmulo não é nada, eu estou aqui. E retratando um movimento literário com a maior grandeza possível. Que desafio. Então não se canse. E se porventura houver o cansaço, faça o que eu fiz. Feche os olhos. Feche assim. E converse. Deus, me socorra. Ainda que nesta hora eu não tenha nada para oferecer. Me socorra. Para que a tua luz, Senhor, eu venha a merecer. Ainda que na minha estrada, na minha caminhada, eu ande taciturno, sem muita história, para esta longa jornada, coloca uma
uma história nova na minha memória, para que eu possa refestelar a minha alma e desse jeito, quando a bondade maior resolver me convidar, a fim de descortinar novos horizontes, que eu possa, Senhor, ainda que atrás dos montes, te ver, te saudar, te invocar, te louvar, te agradecer por esta noite, por este dia, por esta história cheia de euforia, que está na nossa memória, e que nos cala na alma, de noite e de dia. Obrigado, seu Honório, porque você está aqui, me pedindo para fazer uma prece de coração, me ensinando com a tua emoção a falar com a voz do coração. Isso, para nós, chama-se felicidade, mediunidade, alegria, caridade, bondade. Não sei que nome tem. O que eu sei é que eu quero sentir sempre. E convido os senhores para estar sempre perto de nós. Obrigado, gente. Obrigado, Ricardo. Obrigado por esse convite, por essas horinhas de alegria, de treinamento mediúnico. Olha como eles olham, Ricardo. E agora? E agora? Você quer que eu continue? Mas o Ricardo está fazendo assim, ó, lá atrás. Aquela menininha devia ter 12 ou 13 anos. E nós tínhamos por hábito fazer uma viagem no final do ano das férias, né? E a gente queria muito ir para Mongaguá, porque foi lá o lugar que a gente encontrou essa criança sentada na porta da igreja ali, né? Então, professora, nós chegamos ali na cidade para fazer a prece no casamento, né? E a menininha então olhou para nós e fez assim. Será que é para nós? Porque tem pessoas que dão o passe assim, né? Outras dão o passe assim. Você imaginou passar perto do Chico Xavier e ele fazia assim? E o beijo ser para você? Agora imaginou na estrada de Emaús? Ou na Cesareia, ou na Betânia, na casa das meninas Marta e Maria, alguém chegando de tardezinha como o melhor convidado. Ah, se você tivesse aqui, ele não teria morrido. Olha só. Você já pensou receber Jesus na tua casa? Então nós chegamos perto dela, e aí, meu amor? Ela disse, eu gostei de você. Mas numa tarde de verão, tanta gente passando por ali, tinha que gostar. Mas tem pessoas que a gente gosta sem saber por que gosta, porque gosta. Não é assim? Por que eu gosto tanto de você? Por que você é tão importante na minha vida? E vai. Mas você gostou de... Eu também gostei de você. E houve ali o que se chama combinação. Então nós ficamos sentados na escada assim, né? Ela esticou as perninhas num vestido de chita. E ela falava bem com os seus 13 anos. E falava como alguém que aprendeu realmente a fazer a prece na casa de alguém. Tem sempre alguém convidando alguém para fazer a prece para alguém. O que você está fazendo aqui? Ah, eu venho aqui todo domingo. Sábado e domingo. Domingo e sábado. Sábado e domingo eu venho aqui. Porque aqui eu faço assim. Eu aqui... A minha mamãe não está boa. Não é minha mamãe de verdade. É a mamãe que resolveu me adotar, porque a minha mamãe de verdade eu não conheço. Mas ela me adotou e moramos eu e ela. E então eu queria assim,
Eu venho aqui porque aqui é um lugar que eu gosto de ficar. Tem pessoas que gostam de ficar na praça, sentado, né? E vai, enfim. Mas aqui eu converso, eu faço louvor, e quando eu canto, se você vê, o que acontece? Tá, mas eu preciso ir embora agora, porque eu tenho que fazer a prece. Pode ir depois, eu te espero. Depois que acabar, você vem aqui. Isso se chama compromisso de almas. Você me espera depois que você partir. Você me aguarda. Marque comigo um grande encontro. Marque. É isso. É isso. Nós temos um compromisso com alguém aqui na terra. Não estamos sozinhos, perdidos por nada. Não. Temos razões para estar aqui. Eu disse, depois da prece eu volto. Ela disse, você não demora? Não demoro. E já ia o sol longe no ocaso. E vinham as ondas já que se quebravam. E era aquele cheiro gostoso de maresia. Quem falou? Você está dentro da história. Você está lá dentro de Mongaguá, né? Ela está lá em Mongaguá, comigo. É isso daí. Isso se chama, como se chama isso? Maresia. Isso se chama sintonia. Sempre me salvando, né, Heleninha? Sintonia. E enquanto houver sintonia, haverá amor. Que o amor é isso. Onde não há sintonia, não há amor. E há quem defina o amor como uma grande sintonia de almas. Calmas, elevadas, sem traumas. E então eu voltei. Nós voltamos. E a menina estava lá. Nossa, você não demorou. Porque quando a gente espera quem a gente quer, não há demora. A gente nunca cansa de esperar. Voltei, ela disse, então, eu estava te esperando porque ele ainda não chegou. Mas a hora que você vê-lo, você vai ficar tão feliz. Quem? Mas quem que vem? Quando eu começo a orar, Jesus começa a se aproximar e ele vem. Você vai ver. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nas férias? Eu podia estar em outro canto. Tem tanto lugar bom para ir nas férias. Mongaguá é um lugar ótimo. Receita, viu? Quer ver? E levantou-se. E parecia que aquele anjo de candura dedilhava um instrumento. Parecia que, eu não sei o que era, se era um violino, eu não sei o que era, mas ela gesticulava, havia ali, era um espectro de um anjo, de um espírito iluminado, tocando uma flauta doce, um violino, um violão, alguma coisa assim, mas ela entoava cada estrofe daquela canção de louvor, como se daquela boca saíssem partículas de luz, nesgas de luz. Já era noitinha. E ela falava com brilho, uma criança de 12 ou 13. Veja ele. E abria o sorriso, aquele sorriso que com raridade se vê. Era um sorriso angelical, um sorriso despretensioso. Ele está me abraçando. Ai, como não? Ficar bem nesse momento. Passou o tempo, ela nos falou da mãe, contou a história, conhecemos a casa, e daqui, dali, fomos visitá-la, já é a 8ª vez que nós vamos para Mongaguá. Esse ano fomos. E ela estava lá, porque marcamos, né? Hoje existe um telefoninho, um negócio de telefoninho que chama o Whats, e todo mundo fala, ela já tem hoje seus 20 e poucos, né?
E então vamos estar, você vai estar, você vem, vou. É isso, uma viagem. É marcada por isso. Chegamos, ela estava, eu disse, mamãe, sarou. E te digo mais, estou apenas te esperando, porque ele não vem mais aqui. Agora, ele deu de ir na minha casa. Ainda não vimos, mas já o sentimos. Obrigado, gente. Agora, então, não dá mais, né? Valdeci chegou. Você sentiu? Provavelmente alguém te abraçou. E matou saudades. E chorou nos teus ombros. Hoje, agora há pouco aqui. E disse assim, eu estava esperando você vir aqui para eu te encontrar. Se você não sentiu aqui, daqui a pouco você vai poder sentir, viu?